Juliana Santos está de volta. Juliana, o exercício físico pode ser uma alternativa para prevenir as doenças cardíacas? Pode sim, Renata, e é essencial aí para quem desenvolve doenças cardíacas, porém esse exercício físico ele precisa ter o acompanhamento do profissional específico da área. Para a gente entender melhor, né, sobre esse assunto, eu estou aqui com o Danilo Figueiredo, ele que é profissional de educação física e professor universitário. Danilo, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Começa explicando, né, a diferença de exercício físico e atividade física, como a gente tinha conversado, e por que esse exercício é tão importante para quem desenvolve doenças cardíacas. Bom dia. Bom dia a todos que estão assistindo e nos ouvindo aqui na Rádio Cidade. E é muito importante a gente saber diferenciar o que é atividade física e o que é exercício físico, né? A atividade física é toda aquela atividade que a gente faz no nosso dia a dia, que o nosso organismo ele vai gerar algum impacto, que ele vai gerar alguma ação de queima de energia, gasto de energia, de ATP. Então, por exemplo, varrer uma casa, caminhar, consertar algum objeto, se movimentar. Isso é atividade física. Então, você está sendo ativo, está realizando uma atividade. Já o exercício físico é diferente. O exercício físico, a gente vai fazer um planejamento específico para aquela pessoa e ela vai fazer de forma periodizada essa atividade. Então, ele vai, por exemplo, fazer de segunda a sexta aquelas atividades e vão ser acompanhadas por um profissional. A diferença de atividade física e exercício físico é isso. E ambas têm impacto na saúde? Tem. Só que depende da maneira que você faz e de qual atividade você faz. Por exemplo, eu faço atividade física de caminhada todos os dias. É uma atividade física, porque eu faço por conta própria, mas eu faço todos os dias. Não é um exercício físico. Por quê? Porque o exercício físico tem que ter um impacto maior e um acompanhamento também, né? Para quem tem doenças cardíacas, a orientação seria os exercícios físicos também, mas isso com o acompanhamento do profissional, né? Isso porque a atividade física, como você mesmo disse, é algo que a gente faz, né, em casa, que a gente faz, de certa forma, sem o acompanhamento profissional. Para ter mais impacto, né, na saúde de quem tem doenças cardíacas, o exercício físico seria a melhor opção. Exatamente. A gente tem que lembrar, vale salientar, para todos vocês, que tem que ter um acompanhamento também do profissional médico, que é o cardiologista. Então, primeiro, o cardiologista ele vai fazer alguma série de exames para ficar de olho em qual o grau desse cardiopata, né? Qual o grau que ele está ali para que esse cliente nosso, para nós como cliente, esse paciente, ele vem até a gente com esses exames e a gente consiga fazer uma prescrição de maneira adequada. Por quê? Porque ele vai entrar em reabilitação. A gente tem que reabilitar ele para que ele não dependa só de medicamentos e para que ele não passe por novas cirurgias, porque pode acontecer isso. Ele pode passar por uma nova cirurgia ou o que pode acontecer também. O profissional médico ele pode observar que ele já está num grau de nível de colesterol alto, por exemplo. Então, futuramente, ele vai precisar fazer algum tipo de cirurgia, algum procedimento cirúrgico. Então, aí que entra o profissional de educação física para atuar na prevenção. Não só o profissional de educação física, também o nutricionista, porque a gente tem que salientar que é um casamento da nutrição e da educação física, porque tem que ter uma alimentação saudável e tem que praticar exercícios físicos periodicamente, senão não vai gerar esse impacto nesse sistema cardiovascular dessa pessoa. A gente sabe também, Danilo, que doenças cardíacas não são apenas encontradas, por exemplo, né, desenvolvidas aí em adultos, em idosos, mas as crianças também podem desenvolver esse tipo de doença. As crianças poderiam também realizar ali atividades físicas em casa, exercícios físicos. A gente estava até conversando antes de entrar na entrevista sobre a dificuldade que as crianças têm hoje de movimentação, né, já que estão tão presas ali à internet, às telas, aos jogos. Seria também uma forma também de estimular essas crianças, né, para sair de dentro dos quartos e realizar atividades até como prevenção também para doenças cardíacas que podem aparecer na infância, né? Exatamente. Na verdade, é muito mais raro essas doenças cardíacas aparecerem em crianças. Normalmente são doenças genéticas, né? Elas já nascem com esse tipo de doença. Então, o profissional médico
nesse casamento que eu sempre costumo dizer, ele vai indicar aquela criança para fazer alguma atividade, porque todos nós somos seres de um movimento. A gente se movimenta para tudo no nosso dia a dia, para falar, para andar, para sentar, para caminhar, para correr. Então a criança ela precisa ter esse estímulo para que ela se torne um adulto mais saudável. Porque se não tiver esse estímulo nessa fase da infância, na primeira infância, no primeiro contato, como é que ele vai desenvolver a neuroplasticidade dele em conhecer novas coisas, em aprender novas coisas. E, além de tudo, desse aprendizado, vem a questão da prevenção também de outras doenças, que são ligadas a doenças cardíacas, que é, por exemplo, a obesidade. Então, a gente pode observar que tem muitas crianças que são obesas, sabe? E como é que a gente vai tratar essa obesidade? Então, é com a nutrição e a atividade física. Parceiras, né? Tanto a alimentação como as atividades físicas. Isso para tudo, né, Danilo? Não apenas para a questão de doenças cardíacas, mas para tudo a gente precisa ter esse equilíbrio com relação à alimentação e com relação também à atividade e aos exercícios físicos. No caso, para quem tem doenças cardíacas, existiria ali exercícios que poderiam ser recomendados, né, depois da avaliação médica, né, do cardiologista. Vocês recomendariam exercícios específicos, por exemplo, vocês têm essa orientação? Normalmente a gente orienta ele a fazer mais exercícios aeróbicos. Por quê? Porque vai gerar um gasto de energia maior naquela atividade. Mas também a gente realiza também treinamento de força. Só que o treinamento de força tem que ser supervisionado. Quando eu falo esses exercícios aeróbicos, normalmente a população não tem muito acesso e não pode, às vezes, pagar um profissional de educação física, né? Então a população normalmente ela vai por conta própria, ou ela vai procurar alguns postos de saúde para que ela faça essas atividades. Então normalmente a gente indica que essa pessoa faça caminhadas, sabe? Que ela comece a se movimentar. E em seguida ela vai procurar outras atividades que ela também goste, como o Pilates, por exemplo, é um exemplo que é excelente para pessoas que têm essas doenças e também outras doenças, a musculação e também atividades aeróbicas, como dança, ginástica. E a gente tem que pensar também no seguinte, hoje em dia a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. Hoje tem aí vários canais de comunicação que tem, por exemplo, aulas de dança, aulas de ginástica, que as pessoas podem se movimentar em casa, mas elas têm que ter um acompanhamento profissional. O médico tem que liberar, dizer, você pode fazer uma aula de dança de 30 minutos por dia, por exemplo, que é o recomendado, né? O recomendado é até 30 minutos por dia essa atividade, porque também não adianta ele fazer em altíssima intensidade, em um volume muito grande, e ele ficar exausto, ou, consequentemente, ele ter um pico na pressão arterial. Como a gente já tinha falado, Danilo, questão de equilíbrio, né? A pessoa com doenças cardíacas, ou até então, quem está acompanhando a gente, quem está nos ouvindo, às vezes tem, por exemplo, um histórico na família, já acompanha alguém próximo, né, de você que já passou por dificuldades, né, com problemas relacionados aí a doenças de coração. Então, uma opção aí é realmente se aplicar, praticar exercícios físicos, atividades físicas, né, diárias aí em casa, nas praças, e sempre com o acompanhamento do profissional. Para quem tem doenças cardíacas, esse acompanhamento é de extrema importância, né? Até para que não se agravem aí os problemas, não é isso? Exatamente. A gente não pode brincar com a saúde da gente, né? E a gente tem que procurar um profissional de educação física que tenha passado pela graduação, tenha o título de bacharel, e além do título de bacharel, esteja registrado no conselho de classe. Aí, o que é que eu faço, professor, para saber se aquele profissional, ele de fato é um profissional, né? Vai lá no site do CREF12 e busca lá o nome da pessoa, para ver se tem um registro profissional. Esse é o primeiro ponto que você tem que fazer. O segundo ponto que você tem que se atentar é se você tem um histórico familiar de pessoas que têm doenças cardíacas, porque, consequentemente, você pode desenvolver. Então, é mais uma coisa que você tem que levantar a orelha, ficar de orelha em pé, ter cuidado na sua trajetória, principalmente quando você é jovem. Quando a gente é jovem, a gente às vezes quer fazer tudo, acha que pode tudo, nunca vai ficar doente. Mas quando chegar numa fase mais velha, aí vai vir os agravos da falta de alimentação e da falta de atividade física. É complicado, né? Danilo Figueiredo aqui com a gente, profissional de educação física e professor universitário. Danilo, muito obrigado por conversar com a gente. Juliana, Mário tem uma pergunta no estúdio, vamos só acompanhar. perguntar aí ao Dan, bom dia, né? Dan não, é Danilo. Oxa, eu nem sabia que o nome dele era Danilo. Ó, perguntar aí ao Dan, a galera feito eu, que bate um rachinha quase todo dia,
E Depois dos 40. Depois dos 40, O né? sobrepeso. Porque eu dei uma paradinha na academia, né? E tô só 3 rachas por semana. Se isso é perigoso, não é? Ou então eu devo voltar urgente pra academia. Embora eu não goste muito de malhar, não. E aí? Veja bem, pode ser perigoso, porque assim, não sei se vocês lembram que recentemente aconteceu aqui em Caruaru, de um rapaz que ele estava praticando futebol, né? Batendo uma pelada, um racha, feito, Era acho meu que amigo. fala popularmente, né? É amigo de Mário. Foi amigo de Mário, infelizmente ele veio a óbito. Mas o que acontece? Porque não tem esse acompanhamento, porque normalmente a gente não faz nenhuma atividade, ou a gente tem um histórico familiar de pessoas que têm esse tipo de doenças, e a gente não sabe. E pode acontecer. Acontece, inclusive, com atletas de alto rendimento. A gente já viu atleta de alto rendimento ter um mal súbito. Isso pode acontecer. Isso que o Mário faz é um tipo de atividade física que ele faz. Por quê? Porque se chama esporte e participação. As pessoas se reúnem e vão participar. Mas é um tipo de atividade física. Então, ele está gerando um estímulo. Ele gera um estímulo ali e, consequentemente, ele está tendo um benefício. Ele está tendo um benefício psicológico, psicossocial e também na saúde, biológico. Ele tem um benefício, mas pode melhorar isso mais. A dica que eu te dou, Mário, para você e para todos os ouvintes é realizar um alongamento antes, mobilidade antes, realizar um aquecimento antes. Pode ter sido isso que ocasionou esse seu colega a vir a óbito. Porque é interessante que a gente faça o aquecimento antes para preparar o nosso corpo, para que o nosso coração ele esteja preparado para aquela atividade. Porque o coração da gente é um músculo e ele vai bombear sangue para todo o nosso organismo, para que a gente se prepare e que o nosso cérebro ele entenda que a gente vai dar um estímulo maior. Então imagine, você está em repouso e você dá um tiro. Quando a gente fala um tiro é uma carreira, né? Então, não é nesse sentido. A gente tem que entender que a gente tem que preparar o nosso organismo para aquela atividade, principalmente o futebol, né? Porque o futebol é um esporte de alta intensidade que ele vai estar correndo a todo momento. Então, prepare esse corpo aí, entendeu? Se hidrata bem, principalmente, para conseguir fazer essa atividade. E cuidado para não lesionar esse joelho, que no futebol o joelho fica meio bichado. Renata também tem uma pergunta no estúdio. E a minha zumba, Dan? É legal, né? Sim, as aulas de zumba, elas são aulas cardiorrespiratórias, são aulas de ginástica. Como eu estava dizendo anteriormente, são aulas sistematizadas, né? Então, você faz semanalmente. É um tipo de atividade física. Vai te trazer benefícios? Vai trazer benefícios também, sabe? Não só para a saúde biológica, mas social, psicológica. Tem gente que utiliza essas aulas de ginástica e a pelada como uma válvula de escape também. Então, a gente tem que pensar que também as doenças cardíacas também têm ligação com a nossa relação social com as pessoas. Porque, por exemplo, se eu estou em depressão, se eu não estou bem, se eu estou preocupado com algo, consequentemente, eu vou ter alteração no pico da pressão arterial, consequentemente, eu vou me alimentar mal, consequentemente, eu vou ficar desmotivado para ir para qualquer atividade. Então, o primeiro passo que você já deu é fazer uma atividade que você gosta. E a aula de Zumba ela é uma aula de alta intensidade também, assim como o futebol, porque além de ser uma aula de ginástica, ela é uma aula que ela mistura tudo, né? Ela mistura ritmos, ela mistura movimentos da musculação na ginástica de forma disfarçada. Então, também tem muitos benefícios aí, essas aulas de Zumba. É bem interessante. É isso aí, Danilo Figueiredo respondendo às nossas perguntas, né, de Mário e de Renata no estúdio. Ele que é profissional de educação física e professor universitário, né? Danilo disse aqui pra gente a importância da atividade física, né, cotidiana aí, rotineira, né, na nossa semana, como a zumba, como aquela peladazinha que o Mário gosta de fazer, mas para quem tem doenças cardíacas, né, é necessário também o acompanhamento do cardiologista, do profissional de educação física, para que essas atividades, né, mais intensas não tragam aí outros riscos também à saúde, né? O acompanhamento aí é necessário também. Renata. Obrigada, Juliana, pelas informações. Um abraço para o nosso